Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e desta vez a gente vai tentar entender o que aconteceu com o futebol argentino que se afunda cada vez mais em crise e cada vez mais distante do futebol brasileiro, que a gente vê que vem tomando conta do futebol sul-americano, vem ficando cada vez mais rico, cada vez mais superfaturado, podemos dizer assim, né? Os valores vão ficando cada vez maiores, e o futebol argentino, que era o grande concorrente do futebol brasileiro, não consegue mais competir, mesmo com o dólar sendo usado já faz tempo para as negociações e tudo mais, não consegue se acertar, e vamos ver o que também estão querendo fazer, né, com a Argentina e com o futebol argentino para o futuro, o que eles querem fazer para que isso melhore, né, na ideia deles, né, na concepção deles. Então, antes da gente começar, né, obviamente, aqui o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês deixarem o like aí, compartilharem se vocês gostarem desse react e assistirem os outros vídeos aqui do canal, reacts esportivos, conteúdo sobre fotografia também temos aqui. Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui o vídeo do grande canal Peleja, canal que já reagimos aqui e que sempre tem muitos conteúdos de muita qualidade. Então vamos deixar a enrolação de lado e começar aqui a assistir o vídeo. Si estuvieran limpios, permitirían que hubiera competencia. Y de ahí empezar una AFA nueva, limpia y transparente. Ya lo he dicho antes, el fútbol está en una crisis terminal. Empecemos a recuperar la institucionalidad que se merece nuestro querido fútbol argentino. Crise é a palavra mais comum quando se trata de futebol argentino na última década. Nas redes sociais já tem alguns argentinos dizendo que o futebol deles morreu e até brincando sobre escolher um time no Brasil. E teve uma notícia que deixou claro o tamanho do buraco que eles estão. Em 17 de outubro de 2024, a Associação do Futebol Argentino, mais conhecida como AFA, decretou que naquela temporada a primeira divisão não teria rebaixamento e que em 2025 o campeonato teria 30 times. Tudo isso faltando só 10 rodadas para o fim. Na Argentina, talvez mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o futebol molda a política e vice-versa. Essas duas realidades são meio que inseparáveis, e a disputa de poder sobre a paixão popular explica a situação crítica do... É bem complicado, e a gente vê como o nível vai ficando distante com o futebol brasileiro quando você vê equipes de menor expressão no Brasil jogando de igual para igual com os grandes da Argentina, né? Você vê, lógico que nem sempre, né, o futebol não é só sobre dinheiro, né, mas né, se resolve em campo, mas você vê que a diferença acontece. E na Argentina, assim, lógico que no Brasil também tem influência, né, de dirigente que vai para a política, etc, mas o próprio Macri, que eles provavelmente vão citar aí, era presidente do Boca, né, então é uma dimensão muito maior, é como se o presidente de um Flamengo, de um Corinthians, fosse ser presidente do Brasil, né, o que ainda não aconteceu, né. Do futebol local, com conexões obscuras, interesses econômicos e quase nenhuma certeza sobre o futuro. Presta atenção nessa declaração do presidente Javier Milei. O sea, eso se va a tener que ordenar. O entonces, o la gente está a favor de este modelo corrupto, viejo y de, digamos, y que empobrece al fútbol argentino que propone Chiquitapia. Esse foi só mais um entre os vários ataques públicos que ele fez à AFA, em um novo capítulo de uma crise que se arrasta há anos. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em 2009, no início do Campeonato Argentino, a situação estava tão feia que os jogos precisaram ser adiados para a AFA pensar em soluções. Isso por causa de um padrão que rola até hoje. O país sofre crises econômicas sem parar e os clubes ficam quebrados. Naquele ano, os clubes da primeira divisão acumulavam uma dívida de 700 milhões de pesos, cerca de 200 milhões de dólares na época, e não tinham perspectivas de melhorar a situação, ou seja, sem grana para pagar os funcionários. A estratégia do Julio Grondona, presidente da AFA, foi tentar renegociar o contrato de TV com a Televisión Satelital Codificada, ou TSC, uma sociedade entre Torneios e Competências, ou TIC, e o Clarim, o maior grupo de mídia do país. A AFA pediu um contrato de 720 milhões de pesos, mais do que o dobro
dobro do que a TSC pagava até então. A empresa disse não e ofereceu só 250 milhões, com o presidente da TIC, Marcelo Bombal, chegando a dizer que as emissoras não seriam mais a vaca leiteira dos clubes. Foi aí que a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, achou a oportunidade perfeita para fazer uma jogada, lidando com a maior paixão popular e, ao mesmo tempo, prejudicando um inimigo, com uma proposta inédita. O governo ofereceu 600 milhões de pesos para comprar os direitos de TV do Campeonato Argentino por 10 anos e transmitir na TV aberta. Te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual. Como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes sequestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Só que para você entender a quantidade de camadas por trás desse movimento, eu preciso te dar um contexto. O Grupo Clarim dominava 80% do mercado de... chegou a acontecer, não sei se eles vão falar aí, de passar no YouTube, assim, abertão pro mundo inteiro, assistir jogo do Campeonato Argentino, que era um futebol para todos, né? Então, por vários anos passou, né, como falou ali, o governo argentino comprou e deixou, né, abertão e disponível, sendo que é uma renda que, quanto mais passa os anos, é mais importante essa renda da TV, né? Imagina quando ela fica limitada, né, a transmissão pública, né? Mídias na Argentina, incluindo TV, rádio e jornais, e sempre teve bastante influência na opinião pública. Durante o mandato do Néstor Kirchner, marido da Cristina, eles eram amigos do governo, o que gerou benefícios para os dois lados. Mas a situação mudou em 2008, quando o Clarim fez uma cobertura abertamente anti-Kirchner de uma crise do governo com o setor agrário. A partir daí, a guerra estava declarada na relação. O kirchnerismo perdeu as eleições legislativas em 2009, uma derrota política que para o governo tinha dedo do Clarim. Mas o contra-ataque veio logo depois. Quando o futebol enfrentava a crise, a Cristina anunciou a nova lei de mídias, que limitava a quantidade de empresas que só um grupo podia mandar, com o objetivo de lutar contra monopólios e diversificar a comunicação, afetando principalmente o Grupo Clarim. Junto com a nova lei veio a cartada final, dobrar a proposta do grupo e criar o projeto de transmissão gratuita Futebol para Todos, tirando o produto que era da TSC desde 91. De um lado, a presidente defendia que o futebol tinha que ser para todo mundo, até pelo valor cultural. Do outro, os canais pagos acusavam ela de transformar o futebol em um instrumento político usando o dinheiro público. Fato é que, mesmo com a ameaça de processo, a AFA rompeu o contrato com a TSC e assinou com o governo, com apoio dos clubes que precisavam desesperadamente do dinheiro. Nos anos seguintes, o povo argentino teve acesso completo aos jogos, mas a situação dos clubes não melhorou. Não existia muito controle ou transparência do que a AFA e os clubes faziam com essa grana, e as dívidas não pararam de aumentar. Se dentro da AFA, essa situação da TV foi conduzida com autoridade, apoio e sem medo da justiça, foi por causa de um cara. E esto va al mundo entero. E sou o presidente da Comissão de Finanças, que é onde se maneja a plata. E não hablo inglês, hablo espanhol, mas hablo futebol, a paixão de minha vida. O Julio Grondona, conhecido como Dom... Caraca, essa galera da pesada aí do futebol... Olha, envolvido em pouca coisa, em pouca confusão aí, né? O Julio Grondona é um desses. Que, olha, né, acabaram com muita coisa do futebol aí. Tô falando dele, mas, né, o futebol brasileiro a gente até hoje tá vendo aí problemas e problemas, né? Por dirigentes ruins. O Julio era o poderoso chefão do futebol argentino. Esse cara passou 35 anos na presidência da AFA, resistindo a crises, denúncias e mais de 10 governos desde a ditadura. Mas tudo mudou em 2014. Imaginar a AFA sem o Dom Julio era tão difícil que quando ele morre em 2014, o cargo que ele ocupava não tinha um herdeiro lógico, o que criou uma briga enorme para definir como as coisas seriam tocadas dali para frente. Em dezembro de 2015, a federação organizou a primeira eleição pós-Grondona, uma disputa entre Luiz Segura, que tinha assumido interinamente, e o famoso apresentador de TV e vice-presidente do São Lourenço na época, Marcelo Tinelli. E esse acabou virando um dos momentos mais bizarros da história da AFA, já que a eleição terminou empatada em 38-38, sendo que só tinha 75 votantes. Ou seja, alguém votou 2 vezes. Que loucura. Meu Deus. É uma desorganização impressionante, hein? Se a briga no futebol estava travada, a mudança no governo federal em 2015 começou mais um problema. Os argentinos elegeram Maurício Macri.
O Macri deve sua carreira política ao futebol. Ele foi presidente do Boca entre 95 e 2007, depois prefeito de Buenos Aires até ser presidente da República. Conhecido pelo liberalismo econômico, os planos dele para o futebol seguiam a mesma linha da privatização. Ainda em 98, no comando do Boca, foi ele que começou com a ideia de transformar os clubes argentinos em sociedades anônimas deportivas, ou SADs, parecidas com as SAFs aqui no Brasil. Na época, a ideia foi rejeitada por todos os outros dirigentes. Agora, como chefe do Estado, a ideia permanecia viva, e o primeiro passo era acabar com o futebol para todos. Na visão do Macri, o programa do antigo governo limitava a receita dos clubes, porque limitava os patrocínios e os contratos da liga com empresas privadas. Buscando essa... Pensando pelo lado mercadológico, eu sou obrigado a concordar com o Macri, né? Igual eu falei antes, a transmissão pública comprou ali, não vai ficar aumentando o valor ano por ano, né? Aqui no Brasil, que a gente pode pegar a Globo, Prime Video, Record, já nem Cazé TV, sei lá quem mais que vai transmitir o campeonato esse ano, se for pro ano que vem a mesma coisa, vai ter valores atualizados, vai aumentar, então sempre vai ter um aumento. A Premier League, que ganha bilhões e bilhões lá, os times conseguem se manter porque a cota de TV é muito alta, né? Então isso pro futebol atual é um problema, né? Pro futebol mercadológico é um problema, mas né, do jeito que eles queriam fazer essa sociedade anônima desportiva aí já é outra história, né? Abertura, ele acabou com os benefícios fiscais para os clubes e com transmissões estatais, ao mesmo tempo em que ele acusava a AFA e os membros do programa de corrupção. Com dívidas, acusações e greve dos jogadores no auge da crise institucional, a AFA não parava de afundar, e o Macri decidiu acionar a Inspeção General de Justiça, órgão que fiscaliza as associações civis na cidade autônoma de Buenos Aires, para intervir e impedir as novas eleições que estavam marcadas para 2016. Como a FIFA proíbe a intervenção do governo, a AFA denunciou o Macri, só que a situação da federação estava tão feia que a própria FIFA decidiu intervir e colocar um governo provisório até 2017, ameaçando desfiliar. Até a própria CBF foi ameaçada, né, pela FIFA por causa das eleições que aconteceram. Não sei se foi a do Edinaldo ou anterior, que interviram, acho que foi a do Edinaldo até, que teve problemas judiciais e tal, e aí eles falaram, se tiver intervenção exterior ali, nós iremos suspender a CBF e tal. Então, doideira isso aí. E a AFA, caso eles não conseguissem se organizar de forma mais transparente. Quem é o presidente da AFA neste momento? La FIFA lo designó a Dupelier. No meio desse caos, a Argentina perdeu a final da Copa América Centenário contra o Chile, com um pênalti perdido do Messi na decisão. O país ficou em choque com o anúncio da aposentadoria dele pela seleção depois da derrota, que acabou voltando atrás depois. Mas aquela era uma boa representação da confusão que rolava nos bastidores. Junto com o fim do futebol para todos, o Macri apoiou a criação da Superliga de Futebol Argentino, uma liga independente da AFA, inspirada na espanhola, que, entre aspas, profissionalizaria o futebol e teria total controle sobre os direitos de TV e contratos de patrocínio. Essa entidade própria prometia enxugar o campeonato, modernizar, dar previsibilidade e segurança econômica aos clubes e, claro, abrir um espaço para os empresários. Além disso, ao diminuir o poder da AFA, o Macri alimentava de novo aquele sonho de fazer as SADs. Mesmo com a nova liga se organizando de forma independente, o grande poder do futebol argentino ainda era da AFA. E a dúvida sobre o sucessor do Grondona não tinha acabado. Um dos que queriam o poder da federação era o famoso sindicalista Hugo Moyano, presidente do Independiente e responsável por organizar manifestações massivas contra o governo do Macri. O Moyano no controle não seria uma notícia muito boa para o presidente, mas o genro dele era uma figura mais interessante, que tinha ganhado espaço e respeito nos bastidores durante todos esses anos de crise, e é o personagem principal dessa história, Cláudio Tiki Tapia. O Tiki era presidente do Barraca Central e unia os clubes menores. Ele ganhou influência, conquistando o respeito de muitos dirigentes, ajudando clubes das divisões de acesso. Na derrota da seleção para o Chile, em 2016, ele era um dos poucos que estavam no vestiário apoiando os jogadores. No momento de instabilidade total da AFA, ele surgiu como uma opção conciliadora e foi eleito em 2017, acabando com a intervenção da FIFA. 2 anos depois, ele estava articulando a volta da liga para os braços da AFA. A superprofissionalização prometida pela Superliga não deu os resultados esperados, e apesar do avanço em patrocínios, o sistema passava pouca confiança para a maioria dos clubes.
A distribuição do dinheiro decepcionou, o calendário tinha problemas e, ironicamente, o excesso de controle da Superliga e o poder dos clubes grandes desagradava alguns dirigentes, acostumados com os antigos métodos do Dom Julio, que permitiam práticas mais improvisadas. Com a liderança do Tapia, a Superliga chegou ao fim e deu lugar à Liga Profissional, órgão que faria parte da AFA, mas que prometia dar mais autonomia para os clubes em todos os setores. É uma loucura porque também o campeonato argentino tem o torneio, né? O Apertura e o Clausura, né? Seria como se fosse um campeonato para cada semestre, né? E aí eu acho que eles também mudaram o calendário lá para ficar igual o europeu por um tempo. Não sei se ainda é assim ou não. Mas, assim, só medidas malucas, assim. E aí tem ainda essa coisa do rebaixamento, que era com retrospecto dos últimos anos, não era só uma temporada, para evitar que grandes caíssem, né? Ainda assim, o River caiu anos atrás aí, né? E fizeram toda essa loucura, e aí agora aumentaram o número de times para não ter rebaixamento, para ter essa reformulação, mais uma, né? Reformulação. Então, é muita bagunça, é muita loucura, e né, nada dá certo, nada perdura, né, nessas alterações, e é impressionante como vai se bagunçando cada vez mais, né, a Liga Argentina. A gente fala do Campeonato Brasileiro, da CBF e tal, que são bagunçados, né, e tudo mais. O futebol brasileiro precisava organizar muita coisa, mas o argentino dá dó de tão desorganizado, né. Essa jogada também rendeu a primeira reeleição do Tapia em 2021, momento em que, além da crise de sempre, ele ainda lidava com os efeitos da pandemia no futebol. Com tantos problemas e com a pressão política, só os resultados em campo poderiam aliviar a gestão, e foi isso que começou a acontecer. Nesse mesmo ano, a Argentina conquistou o título da Copa América em pleno Maracanã, quebrando um jejum de 28 anos. A moral do Tapia aumentou, principalmente por ter sido responsável por manter o técnico Lionel Scaloni no comando da seleção em um momento difícil. Mas esse também era o exemplo de como parecia que a gestão tinha duas caras, coisa que foi denunciada pelos argentinos. Ele investiu na estrutura e focou no sucesso da seleção, mas o futebol local continuava sendo um show de desorganização, com mudanças de regulamento quase todo ano, arbitragens controversas e premiações irrelevantes. O título da Copa do Mundo em 2022 e da Copa América aumentaram essa imagem. Enquanto ele recebia homenagens da Conmebol pelos resultados da seleção, os torcedores argentinos se desesperavam com um campeonato falido. Caraca, prêmio menor do que o campeão da Série B. Peraí, vamos voltar aqui. Campeão argentino, Vélez recebe premiação menor do que campeão da Série B no Brasil. O clube ganha $500 mil pelo título, equivalente a 3 milhões. Enquanto o Santos ficou com R$500 mil a mais. É uma loucura, assim, porque a gente já pensa que o campeão da Série B não ganha muita coisa, né? É mais o acesso ao que vale, né? Porque daí o ano seguinte você vai ganhar muito mais, né? Com tudo. Agora, o campeão da Argentina não ganha nada, praticamente, né? 3 milhões de reais é absurdo. Um campeonato falido. Em novembro de 2023, Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. Autodeclarado libertário e ícone da direita, ele prometeu fazer uma gestão motosserra, cortando tudo que fosse possível de gasto público. Dentro do discurso de mercado, logo depois da eleição, ele publicou um decreto com medidas para a economia. E entre elas, previa uma mudança de Lei Geral de Sociedades, de 1984, para permitir que as ações esportivas se tornassem sociedades anônimas, ou seja, o velho projeto das SADs do Macri. A reação foi gigante, com protestos dos torcedores e dos próprios clubes, que publicaram notas oficiais contra a medida. Diferente do Brasil, a ideia de transformar os clubes em empresas é repudiada pela grande maioria. Em termos de identidade e valor cultural, é muito importante para os argentinos que o clube seja dos sócios e que a função civil venha antes do mercado e do lucro, pelo menos até esse momento. Por isso, o Tapia e a AFA entraram em conflito direto com o Milei, que também derrubou os benefícios fiscais. É que, assim, né... não vi as razões ali, né? Mas essa coisa do envolvimento da comunidade, do bairro, tem muitos times argentinos, né? Tirando, não sei, né? Mesmo o Boca, né? Ainda tem um envolvimento muito grande do bairro ali de La Boca, por causa, né, do clube ser um clube de bairro ali que acabou, né? Os clubes acabaram crescendo, ganhando uma outra dimensão. Mas vários clubes estão ali, né? A torcida e tal se envolvem com o time do bairro, que ganhou, né? A gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba, né, o campeonato da Suburbana, tem os times dos bairros,
que jogam campeonato amador, mas lá se tornaram profissionais, ganharam esse tamanho muito maior do que talvez se esperasse, né, lá no começo, quando foram criados. E então acho que essa identificação, essa identidade que eles têm é muito maior do que da ampla maioria dos times brasileiros que estão, né, nas divisões maiores, né, de que pode vender, não tem problema, o importante é ter um investimento e tal. Lá eles têm isso de que, né, realmente aquilo ali é deles, né, daquela comunidade que está envolvida, né. E ataca a instituição constantemente, chegando a dizer que a AFA parece a Venezuela sob Maduro e provocando Tapia em várias oportunidades. Assim como no governo Macri, em 2024, a Inspeção Geral de Justiça foi acionada para impedir as eleições da AFA, que resultariam em mais uma reeleição do Tapia. A denúncia que resultou na intervenção foi feita pelo presidente do Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, apoiador do Milei e um dos poucos dirigentes que concordam com a implementação das SADs. No meio dessa treta, o Tiki postou uma foto tomando mate com Messi em uma clara demonstração de força e que os ataques a ele também podem respingar no maior ídolo da nação e mexer com a opinião pública e política. Além disso, as conexões políticas não assustam o presidente da AFA, que também tem as suas. Além de ser reeleito para não correr o risco de cancelamento da eleição, ele conseguiu apoio dos clubes para mudar o domicílio da AFA para Ezeiza, na província de Buenos Aires, mas fora da capital. A lógica disso é que a Inspeção Geral só pode atuar na cidade autônoma de Buenos Aires. E além de estar fora da jurisdição, o governador da província, Alex Kicillof, tem um bom relacionamento com Tapia, é o principal nome da oposição ao Milei e é ex-ministra da Economia da Cristina Kirchner. Tá vendo como tudo se conecta? Com um mandato garantido, veio a notícia que preocupou os torcedores. O cancelamento do rebaixamento em 2024 e uma primeira divisão com 30 clubes em 25. Um inchaço que revela a desorganização, mas também uma estratégia política e busca de apoio dos clubes menores em tempos de guerra com o governo. Os argentinos veem na figura do Tapia e da AFA a felicidade que a seleção passou 3 décadas para recuperar, mas também vem um campeonato nacional com muito amadorismo e cheio de problemas econômicos. Ao mesmo tempo, observam o Milei, com o apoio do Macri, tentando atacar a cultura futebolística que os argentinos construíram e menosprezá-la em nome do futebol moderno e do capital externo. O futuro é incerto, mas a força de articulação política do Tapia dá sentido a uma frase que virou uma espécie de filosofia dos dirigentes dentro dessa treta toda. Com a AFA, você não briga. Com a AFA, você perde. Loucura. Dá para entender por cima, pelo menos, né, como é bagunçado o futebol argentino e como tem essa briga ferrenha, né, do político com... Você vê que os dois lados estão querendo usar o futebol para o próprio benefício, né? Tanto os políticos quanto, né, obviamente, os dirigentes estão querendo usar aquilo para se promoverem de alguma forma. E no final, acho que o futebol ganha muito pouco no meio dessa briga, né? Os dois lados estão brigando e não cresce nada, não melhora nada ali pro lado futebolístico da coisa, né? Então isso é triste, né? Você vê que investiu ali na seleção e tal, que é mais fácil, né? Você não precisa investir tanto a longo prazo ali, né? Não precisa reformular tanto ali para você ter um resultado na seleção argentina, porque tem talentos, né, exporta jogadores e tudo mais, mas nos clubes fica aí a deriva, né? Mas vamos ver aí, aguardar próximos capítulos do que vai acontecer com o futebol argentino, que tá realmente muito complicado. Então é isso. Se você quer mais conteúdos sobre futebol, sobre esporte, sobre fotografia também, que temos aqui no canal, deixa aí nos comentários o que você gostaria que a gente assistisse, que acompanhasse, que comentasse. E também se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo se você gostou. E ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, falou!